Nesse vídeo você vai descobrir de uma vez por todas o que é recrutamento digital e por que isso é importante para a tua carreira e para a tua organização. Vem comigo que eu te explico. Olá, meu nome é Gabriel Santa Rosa. Nos últimos anos eu tenho atuado liderando times de RH em diversos projetos, especialmente na área de recrutamento e seleção. Por isso eu vou te mostrar como encontrar o candidato certo, como atrair as pessoas para a tua organização e, por consequência, contratar o candidato ideal. Antes de eu te mostrar isso, curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é importante para o YouTube perceber a qualidade do conteúdo e mostrar isso para mais pessoas. Legal, primeiro ponto então é a gente entender o que é recrutamento digital. Recrutamento refere-se a todos os processos de atrair, selecionar e contratar pessoas qualificadas para a tua organização. Recrutamento digital, fazer isso digitalmente, é colocar todos esses processos de forma prioritária digital. O recrutamento como conceito que a gente conhece hoje, ele nasce lá atrás, no Império Romano. Depois a gente tem uma evolução aí, notoriamente no final do século XIX, início do século XX, com o Império Britânico e mais na segunda metade aí do século XX, com os Estados Unidos. A ideia de você precisar recrutar pessoas qualificadas para o exército, seja lá atrás no Império Romano, seja mais recentemente com os Estados Unidos ou com a Inglaterra, faz com que tenha-se a necessidade, a partir de então, de ter um processo, de ter critérios mais objetivos para que você avalie as pessoas disponíveis para aquela situação, para uma determinada vaga, para uma posição específica. Nos últimos anos, é óbvio que aí, passado esse período, o recrutamento mudou muito. Falando então hoje de recrutamento. Diferente do que se fazia lá atrás, na época dos exércitos, em que você avaliava muito da questão física dos candidatos, até no final do século passado a gente falava muito sobre mão de obra. Atualmente você não contrata mais a mão de obra de ninguém. O que a gente tem nos grandes centros, pelo menos, é a demanda por uma mão de obra muito mais intelectual. A gente não está atrás de força física, mas fundamentalmente atrás de alguém que consiga mobilizar recursos de forma intelectual e entregar um resultado através dessa mobilização de recursos. Nos últimos 5 anos, a gente tem notado a expansão das chamadas HR Techs. São empresas de recursos humanos de base tecnológica. Elas se propõem a resolver os grandes desafios da área de RH utilizando a tecnologia. E talvez na área de recrutamento e seleção foi onde a gente teve as primeiras grandes HR Techs e ainda hoje talvez a área com a maior quantidade de empresas de tecnologia. E por que é importante então utilizar a tecnologia num processo de recrutamento e seleção? Primeiro, porque hoje o mundo é híbrido. A gente precisa propiciar para o candidato, para a candidata, a mesma experiência que ele tem em outras áreas da vida dele. A gente consegue fazer transferências bancárias, a gente consegue movimentar recursos em fração de segundos, operações muito mais complexas, muito mais críticas do que a própria atividade de recrutamento e seleção, a gente faz via celular, via digital. Por que não propiciar para as pessoas esse mesmo nível de experiência? As pessoas já esperam isso hoje. Então, esse é um primeiro fator importante para a gente analisar o recrutamento digital. O segundo dado importante é porque nos dias de hoje é quase impossível você fazer um recrutamento de qualidade sem utilizar a tecnologia. As empresas, independente do tamanho, depois da internet, da popularização aí das redes sociais, começaram a ter uma quantidade de candidaturas por vaga muito grande. Hoje não é raro você encontrar processos com 1.000, 2.000, 5.000 candidatos por vagas. Se você pegar grandes empresas
com uma marca empregadora forte, né, processos seletivos de trainee, de estágio de grandes organizações, tem uma quantidade absurda de pessoas inscritas para a quantidade de vagas que elas oferecem. Para fazer a gestão do ponto de vista tecnológico desses processos seletivos, a gente utiliza um ATS, Application Track System. Muitos desses ATS fazem só a gestão do processo seletivo, alguns deles têm outros módulos disponíveis, né? Além de fazer a gestão do processo, fazem toda uma gestão de relacionamento com os candidatos. Aliás, as empresas que estão mais avançadas no uso desse tipo de ferramenta já entenderam que tão ou mais importante do que fazer a gestão do processo é fazer o engajamento desses candidatos dentro do processo. Quando eu aumento o engajamento das pessoas dentro do processo, muitas vezes eu preciso de uma quantidade menor de candidatos. Um ATS ajuda a gente visualizar o processo seletivo como um funil. Tal como no marketing, no recrutamento e seleção, a gente também tem um funil de recrutamento e seleção, onde no início do funil você vai ter uma quantidade grande de candidaturas e conforme você vai passando fase a fase, essa quantidade vai diminuindo até que você chegue nos finalistas. Mas quando a gente consegue entender as taxas de conversão de uma fase para outra, a gente consegue otimizar essa conversão. Entender se, por exemplo, numa determinada etapa do processo, eu estou tendo muita perda de candidato, eu estou convertendo muito poucos avançam para a próxima fase. Isso pode parecer interessante por um momento, porque você já, de certa forma, barra ali uma quantidade grande de pessoas, mas pode ser que você esteja perdendo pessoas qualificadas, porque aquela é uma etapa desnecessária, porque ela não está bem conectada, porque ela não foi bem explicada, porque ela pode ser desnecessária sob a ótica de quem está participando também daquele processo. Então, o ATS ele vai te ajudar a entender de forma mais profunda a dinâmica do teu recrutamento e seleção. São vários os benefícios de você adotar uma estratégia de recrutamento digital para a sua organização. A primeira e mais óbvia delas é propiciar uma experiência de realidade do ponto de vista do processo de recrutamento similar ou igual a que a pessoa já tem na sua vida. Se a nossa vida já é digital, já é híbrida entre online e offline, não faz sentido a gente só ter processos offline que o candidato ou a candidata não tenha qualquer nível de interação com uma realidade digital. O segundo ponto é porque o processo de recrutamento digital ele consegue ser muito mais assertivo e menos oneroso, muito mais barato para a organização. Portanto, você vai fazer mais com menos e com maior qualidade. O terceiro ponto na minha visão é que com um recrutamento digital a gente tem dados, a gente tem informação de forma muito mais precisa, né? E a gente consegue direcionar as informações a partir desses dados, dessas informações. É o que a gente chama de data-driven. A gente constrói toda uma metodologia, constrói uma prática, constrói um processo, uma área guiada por dados. Tá? E isso faz toda a diferença de médio e longo prazo para a organização. A gente consegue atuar de forma muito mais cirúrgica e rápida dentro desse processo. Se você aplicar essas dicas no seu dia a dia, você vai ver como a sua carreira dentro da área do RH, de recrutamento e seleção, vai crescer de forma exponencial. Se você curtiu esse vídeo e acha que ele vai te ajudar no teu dia a dia profissional, compartilha nos grupos de WhatsApp, manda para os colegas de RH e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.